como você falou aí dessa questão do planejamento ter que trazer resultados rápidos, o cenário hoje é outro, né? Você tem aí também novas metodologias que chegaram, de certa maneira, para trazer um pouco mais de agilidade nesse processo. Só que aí uma percepção minha é que muitas empresas acabam usando essa questão, vamos colocar aí, do mundo VUCA, para justificar, às vezes, a ausência de um planejamento. Então, vou te retratar uma situação que talvez você já tenha vivido nas suas consultorias. Olha, eu estou numa empresa que eu mudo o tempo todo o direcionamento. E aí eu viro para você, Fernando, que está trabalhando comigo, e falo assim, olha, na verdade, a minha estratégia mudou, porque na verdade, o mundo está mudando. Agora, até que ponto, a minha pergunta para você é, até que ponto a gente sabe que o mundo realmente está muito mais caótico, muito mais dinâmico do que em outras épocas, mas até que ponto isso não reflete um despreparo da empresa de ter um planejamento eficiente? Porque uma coisa é você ajustar o planejamento, outra coisa é você mudar constantemente o direcionamento. Você vê muito disso por aí? Olha, Bruno, mais do que você imagina, né? A gente vê nos clientes que a gente atende, nas empresas que a gente trabalha, inclusive com os alunos em treinamento, em pós-graduação, em trabalhos em company que a gente faz, a gente vê isso muito mais do que a gente imagina. Mas eu não vejo isso como um problema, não. Eu vejo isso como, inclusive, algo natural ao planejamento estratégico, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim: o planejamento estratégico, ele não é um trilho, ele é uma trilha, né? O que eu quero dizer com isso? Não é uma coisa rígida e imutável. É algo que pode flutuar e mudar de direção. O que importa é eu sair do ponto A para o ponto B. Se eu vou numa reta, ou se eu vou dar 10 voltas e até chegar lá, esse processo eu não tenho total controle. Entende? Quer dizer, eu vou criar um planejamento estratégico com estratégias deliberadas, a priori. Mas no meio do caminho vai aparecer uma pandemia, vai aparecer uma torre gêmeas, vai aparecer a greve dos caminhoneiros. E eu tenho que me organizar e entender como é que eu vou reagir se caso aconteça esse cisne negro, né? O Black Swan, que o pessoal do mercado financeiro tanto fala, que são coisas, elementos aleatórios que podem aparecer sem nenhum tipo de aviso, sem nenhum tipo de possibilidade de previsão, mas que eles estão ali o tempo inteiro e podem aparecer. Então, a gente chama isso de estratégias emergentes, né? Então, tem um conjunto de estratégias definidas a priori, que a gente chama de estratégias deliberadas, e eu tenho as estratégias emergentes, eu tenho que deixar espaço para essa flutuação, porque faz parte da vida real. Existem possibilidades. Agora, como é que a gente consegue tentar trabalhar com essa incerteza? Para que serve o planejamento estratégico? Para reduzir incerteza. Zerar a incerteza é possível? Não. Impossível zerar a incerteza, porque a vida traz uma aleatoriedade que a gente não tem controle. Então, qual é a ferramenta que a gente trabalha? A gente trabalha com cenários, né? A construção de cenários. Então, eu procuro construir 1, 2, 3, 5 tipos de cenários diferentes. E se tal coisa aconteceu, para que lado que a gente vai levar a empresa? Quer dizer, eu já procuro criar ali os cenários mais prováveis, logicamente, sabendo que tudo isso pode não acontecer ou pode ser diferente do que eu planejei, né? Mas eu já, em cima daquilo ali, eu já tenho mais ou menos uma resposta do que eu faria. Com diversas variáveis, a gente normalmente usa uma ferramenta chamada PEST ou PESTEL, né? Depende muito de quem, da forma como se fala, mas a gente trabalha procurando tendências, né? De previsão do que pode acontecer nos próximos 3 a 5 anos, até 10 anos pode ser feito, né? Na área de político-legal, né? Na área econômica, na área social e na área tecnológica, né? Trabalhando com essas 4 principais tendências, né? A gente procura tentar mapear quais são as possibilidades. Então, na econômica, quanto vai ser o dólar no ano que vem, quanto vai ser os juros, quanto vai ser o PIB da economia, quanto vai crescer o desemprego, a renda e blá, blá, blá. Depois, no político, aí vamos assim, assim, assado, vamos falando de diversos tópicos e a gente vai montando cenários em cima desse contexto. Claro que acertar em cheio é muito difícil, mas a grande figura, né, the big picture, como a gente chama, né, eu começo a ter ali já mais ou menos um mapa
do que pode vir a acontecer, eu não vou ser tão surpreendido. Sempre